Então, beleza, galera. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre comparadores, beleza? Então, a gente vai falar sobre circuitos comparadores com amplificadores operacionais, ok? Esses comparadores, como o próprio nome diz, eles vão ter uma função específica de comparar dois valores. Então, eles vão ter uma resposta comparativa. A gente poderia, digamos assim, igualar esse tipo de sistema com um if. Né? Então, é como se eu fosse fazer um if em hardware. Porém, né, como a gente está trabalhando com amplificador operacional, com circuitos desse formato, a gente vai trabalhar, obviamente, com tensões de entrada, e essas tensões vão ser comparadas. E eu vou trabalhar com a saturação desse sistema, ou desse circuito. O que isso quer dizer? Então, vou ter uma entrada em tensão, e isso eu vou comparar com um valor em tensão, e na saída eu vou ter uma resposta de saturação. Ou ele vai saturar para um lado, ou ele vai saturar para o outro lado. Então, esses comparadores, eles têm uma funcionalidade bem específica de, entre aspas, fazer a geração de um sinal digital em função das entradas analógicas, beleza? Então, obviamente, quando eu digo que eles são, entre aspas, digitais, é porque ele pode trabalhar com mais ou menos o VSAT. Então, se eu coloco mais ou menos o VSAT alimentando com 12 volts, ele vai me gerar uma resposta de mais 12 volts ou de menos 12 volts. Então, isso não é necessariamente um nível lógico que a gente normalmente trabalha de 0 e 5 volts, ok? Mas eu consigo fazer com que ele tenha apenas dois níveis na saída. Então, o comparador ele sempre vai gerar comparação entre duas tensões, ele sempre vai gerar dois níveis na saída. O mais comum é a gente trabalhar com a característica de mais ou menos saturação, mais ou menos VSAT. Para alguns casos, eu posso trabalhar com zero e mais VSAT, né? Só que daí eu vou precisar acoplar outros circuitos para fazer com que o meu menos VSAT vire zero, ou então trabalhar com um amplificador que seja de monoalimentação, não de alimentação simétrica. Então, eu posso fazer esse tipo de característica, mas o mais comum é eu sempre trabalhar com os níveis de saturação. Saturação, Matheus, é a questão de tensão de alimentação, que é a máxima tensão de saída que o amp-op consegue dar. Então, se eu estou alimentando o meu amplificador operacional com mais ou menos 12 volts, a saturação da saída dele acontece quando a tensão chega a 12 ou tenta passar de 12. Então, no caso, por exemplo, teoricamente eu coloco um sinal na entrada e era para sair 200 volts. O sinal ele vai saturar em 12. Então, ele vai forçar com que a minha saída tenha a mesma tensão das próprias alimentações. Beleza? Então, quando a gente fala de saturação, VSAT na saída, a gente está indicando que a tensão de saída que vai aparecer é a tensão de alimentação. Beleza? Justamente porque, óbvio, a gente vai entender isso melhor quando estiver olhando o circuito, mas nesse caso aqui dos comparadores, a gente vai trabalhar com entradas diferenciais, aonde a gente não vai controlar o ganho. Então, como a gente não vai ter controle de ganho, o nosso ganho ele é teoricamente infinito, então qualquer valor que apareça na entrada vai fazer com que a minha saída ela seja teoricamente infinita, porém, como eu não posso ter saídas infinitas, o que vai acabar acontecendo é que ele vai saturar na saída, ele vai apresentar na saída o valor de alimentação. Beleza? Então, eu, entre aspas, posso, a partir dessas entradas que eu vou ter, ou a partir da entrada que eu vou ter, gerar nível de saída digital. Entre aspas, tá, galera? Porque, a princípio, eu vou trabalhar com mais ou menos VSAT e não necessariamente com 0 e 5 volts. Tem algumas formas de fazer isso, mas não é tão usual. Beleza? E para que esse comparador aqui ele vai servir?
ele tem um conjunto de aplicações que podem ser trabalhadas, né? Dentre elas, questões de controle, propriamente dito. Então, quero fazer um sistema de controle. Óbvio que eu posso usar, como a gente já viu, questão de integração, questão de derivação, questão de base proporcional, mas eu posso usar questão também de comparação, de ação, digamos assim. A partir do momento que eu tiver uma tensão acima de um certo nível, eu quero acionar tal elemento. Eu quero acionar o motor caso o nível de comparação esteja acima do valor pré-estabelecido. Eu quero desacionar o motor caso o valor esteja abaixo. Eu quero controlar a rotação do motor se estiver acima de tal nível. Gira para um lado, se estiver abaixo, gira para o outro. Então, eu consigo fazer toda essa parte de controle, de sistemas de controle e de controle de atuadores propriamente dito, né? Até um exemplo bem, digamos assim, simplista disso é um alarme de presença. Aqueles alarmes de segurança, né, que ficam detectando se tem alguém ou não, eles trabalham justamente com esse tipo de comparador. Então, a precisão dele é justamente uma tensão de comparação. Quanto mais preciso você quer que esse sensor seja, menos tensão na comparação você vai usar. Quanto menos preciso, mais tensão você usa. E daí, mexendo nessa tensão, você controla o disparo dele. Então, o sistema de alarme, aqueles sistemas infravermelhos, eles trabalham justamente com essa característica de comparação. Então, ele é totalmente analógico, tem uma tensão de comparação, esse sensor ele vai me gerar uma resposta, eu comparo e posso gerar uma atuação em cima disso. O if é tipo quando a atenção vai para algo, chaveado. Mais ou menos isso, Matheus. Ali seria basicamente assim: eu tenho, entre aspas, um if, né? Eu posso dizer que esse circuito ele é um circuito um if. Caso o meu valor esteja acima do que eu estou usando em comparação, a minha saída vai para positivo. E caso ele esteja abaixo do valor de comparação, a minha saída vai para negativo, por exemplo. Né? Então, eu posso fazer um if inversor ou não inversor, digamos assim, né? Não é propriamente dito um if, porque no if eu consigo gerar várias comparações. Eu consigo comparar maior, igual, menor, diferente. Aqui a gente vai ter duas bases de comparação. Ou é maior ou é menor, ponto. Né? Então ele é, entre aspas, ou pode ser, entre aspas, usado como um if, mas não um if completo de programação propriamente dita. Como que você subtrai a tensão na entrada? Como assim, Tomás? Subtrai a tensão na entrada? Porque, na verdade, ele não vai subtrair, ele vai simplesmente comparar. Você vai ter um nível, se a tensão estiver abaixo desse nível, ele vai fazer alguma coisa, e se ele estiver acima desse nível, ele vai fazer outra coisa. Então, é um comparador mesmo, ele não subtrai as duas tensões uma da outra. O nível eu vou fazer com um divisor de tensão. O nível ela vai ser uma tensão propriamente dita. Então, esse nível ele pode ser 0 volts, 1 volt, 5 volts, e eu normalmente trabalho isso em hardware com um divisor de tensão. Porque daí você pode perguntar, putz, da onde que eu vou tirar 1 volt do circuito? Você vai pegar a tensão de alimentação e vai passar para um divisor de tensão. A gente já dá uma olhadinha no circuito ali, propriamente dito, e essas tuas dúvidas vão estar sanadas, beleza? Então, a gente já entra ali no circuito e já vai ficar mais visível para ti, ok? Então, beleza. Então, isso aqui, galera, mais para vocês justamente verem as questões de aplicações. Tem uma gama muito grande de aplicações que a gente pode acabar trabalhando. Óbvio que, né, para circuitos analógicos. Posso fazer isso de forma digital, mas se for alguma coisa simples, como um sensor de presença, por exemplo, eu posso fazer ele totalmente analógico, ele vai acabar sendo muito mais em conta do que eu colocar um sistema digital, um sistema embarcado para fazer esse controle de acesso, por exemplo. Ok?
Aí aqui, uma questão, uma consideração. Aqui eu estou mostrando para vocês a curva teórica de transferência do meu sistema, beleza? Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho VI, que é a minha tensão de entrada, por VO, certo? O VI aqui ele está sendo colocado em milivolts e o VO ele está sendo colocado em volts normal, ok? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse comparador, vamos supor um comparador de zero, ok, galera? Vamos supor que eu vou comparar uma tensão de entrada com zero. O que vai acontecer nesse comparador? Se a tensão de entrada for maior do que zero, e ele for inversor, por exemplo, o que deve aparecer na saída é uma saturação negativa, ok? Então, estou falando de um comparador de zero. O que ele tem como característica? Verificar se a tensão de entrada é maior ou menor que zero. Se ele for inversor e a tensão for maior do que zero, o que deve acontecer? A minha saída, ela deve aparecer com a tensão saturada negativamente. Caso a minha tensão de entrada seja menor do que zero, o que deve acontecer? A minha tensão de saída deve aparecer saturada positivamente. Ok, bacana. Então, a gente está falando de comparação. Maior que zero faz alguma coisa, menor que zero faz outra coisa. Beleza? Ok, faz todo sentido. Porém, a gente tem que levar em conta que o nosso circuito prático, ou nosso amplificador operacional, ele tem, primeiro, uma característica de offset, certo? Então, pode acontecer de, caso eu coloque para comparar com zero, ele não compare exatamente com zero, mas compare sim com o valor de offset, então ele pode comparar com mais 5 milivolts, menos 5 milivolts, ou algo do gênero, pode ter um erro nesse nível de comparação. Esse erro vai ser por causa do quê? Por causa do offset. E existe mais um detalhe que é justamente a característica de ganho, ok? Na teoria, o ganho do amplificador operacional, ele tem que ser infinito ou ele é infinito. Na prática, a gente sabe que esse ganho ele é muito grande, porém, ele não é necessariamente infinito. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de você colocar uma tensão de entrada extremamente baixa e essa tensão de entrada ela não gerar a saturação. Por quê? Porque a ideia do sistema, a ideia do comparador é que eu trabalhe ele em malha aberta, ou seja, trabalhando ele em malha aberta, eu vou ter sempre o maior ganho disponível no sistema. Então, esse maior ganho disponível no sistema vai normalmente gerar saturação nas saídas. Mas, caso eu coloque uma tensão extremamente pequena, vamos chutar 1 nanovolt, mesmo multiplicado por esse ganho extremamente alto, pode acontecer de não saturar a saída. Ok? Então, vamos pegar, por exemplo, um ganho de 1 milhão de vezes. Beleza. Eu estou alimentando um amplificador operacional com 12 volts. Então, a minha saturação ela é mais ou menos 12 volts. E eu coloquei um sinal de entrada de 1 nanovolt. Eu quero, teoricamente, comparar isso com zero. 1 nanovolt ele é, teoricamente, maior que zero. Certo? E na prática também é. Só que, quando esse 1 nanovolt for multiplicado por esse ganho de 1 milhão de vezes, vai acontecer que eu vou ter uma tensão de saída. Certo? Vou ter lá uma tensão de 1 volt. A minha alimentação, que é de 12, não vai gerar saturação na saída do sistema. Ok? Então, a minha curva prática de transferência é essa aqui. Eu não tenho como fazer um comparador perfeito e ideal que vai conseguir comparar picovolt, nanovolt.
Justamente por quê? Porque essa característica de comparação, ela acontece por causa da malha aberta do circuito e por causa do ganho infinito que, teoricamente, a gente tem. Beleza? Então, eu não tenho como ter um comparador perfeito. Ele sempre vai ter essa borda aqui, ou essa inclinação na resposta, devido à questão de ganho prático que vai acabar acontecendo. Ah, Priscila, mas eu preciso porque eu preciso fazer a comparação de um valor extremamente baixo. O que eu faço? Aí você vai começar a associar comparadores. Aí você pode acabar diminuindo essa inclinação aqui ou gerando um valor muito mais próximo do real. Beleza? Então, tem esse cuidado que a gente tem que tomar em relação à resposta prática do nosso comparador. Na teoria, é tudo lindo e ele responde perfeito em relação a isso. Na prática, a gente tem característica de ganho que podem acabar influenciando caso a minha entrada tenha um valor muito baixo. Okay? Então, aqui, como eu já tinha comentado ali com vocês, o caso ideal com o caso real. No caso real, a gente tem o offset para atrapalhar o meu nível de comparação. Então, se eu colocar um nível de comparação, por exemplo, 0, se a minha entrada for maior que 0, ele satura negativo. Se for menor que 0, satura positivo. Num sistema real, eu tenho que levar em conta o possível offset que esse sistema vai ter. Então, se ele tiver um offset de 50 milivolts, ele não vai comparar no 0, mas ele vai sim comparar no 50 milivolts. Ou se ele tiver 10 milivolts do offset, ele vai comparar no 10 milivolts. Então, o offset ele é um erro do meu nível de comparação, ou do meu valor de comparação. Eu sempre faço a soma nesse meu nível. Sim, Flávio. Nesse caso, sim. Só que tem um problema muito grande nesse exemplo que você está dando, que é o quê? Normalmente, o amp-op ele precisa de mais tensão do que isso para ser alimentado. Ou seja, para que ele funcione corretamente. Porém, o que dá para você fazer? Você consegue cascatear os comparadores. Então, você faz um comparador que pode gerar, digamos assim, essa curva mais inclinada, e na sequência você coloca um outro comparador para a mesma resposta, e daí você vai ter a tendência de desinclinar essa curva ou deixar ela cada vez mais reta. Então você pode associar em estágios os teus comparadores. Vai sair mais caro, obviamente, fazer isso, porém vai ser uma característica mais funcional. Beleza? Então, caso você queira fazer a comparação de um valor extremamente baixo, você cascateia comparadores. Você usa 2 estágios de comparação e não um só. Isso vai reduzir a resposta em frequência, exatamente. Então, se colocou 2 ali, a tua resposta em frequência vai ser diminuída. Então, putz, eu preciso pegar um sinal extremamente baixo, uma frequência extremamente alta. Você sabe que esse teu circuito vai sair extremamente caro porque você precisa ter 2 amp-op muito bom que cascateados não reduzam a resposta em frequência a ponto de matar o teu sinal. Ou você comprar um cara que tem um ganho em malha aberta gigantesco, muito maior do que o normal. Então, você tem como sair disso, tem como resolver, digamos assim, o problema, mas para um lado ou para outro, você vai ter que melhorar o teu amplificador. Então, melhorar o teu amplificador gera custo. Mas sim, cascateou eles, resposta em frequência vai acabar podendo gerar algum tipo de perda no sistema. Beleza? Respondido, Flavião? Beleza. Aqui, real e ideal. O ideal ignora offset. No real, tem que considerar esse offset. Aqui, mais uma vez, galera, quando eu estou falando dessas características reais,
Tudo vai depender da aplicação de vocês. Ah, eu tenho um sistema aqui que varia de 1 em 1 volt. Faz diferença o offset de 10 mil? Não. Ah, eu tenho um sistema aqui que varia de 1 em 1 milivolt. Vai fazer diferença o offset de 10? Sim. Então, tudo depende da aplicação. Vão ter aplicações onde esse caso real não vai interessar para a gente. São aplicações mais simples. Aplicações mais específicas, mais interessantes, acabam necessitando de eu levar em conta esse tipo de problema. Beleza. E quais são os tipos de comparadores que a gente tem? Aqui, na verdade, a gente tem, entre aspas, 8 tipos de comparadores que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar o detector de zero, inversor e não inversor. Então, aqui eu tenho 2 tipos, detector de zero inversor e o detector de zero não inversor. A gente tem o detector de nível, inversor e não inversor também. Então, são esses 2 caras aqui que a gente vai estudar nessa aula. Beleza? Então, detector de zero e detector de nível. Os inversores e não inversões. Então, a gente vai ver esses 4 primeiros. Depois, lá na próxima aula, a gente vai ver os detectores de zero com esterese, inversor e não inversor, e o detector de nível com esterese, inversor e não inversor também. Então, aqui a gente tem essas 8 possibilidades de comparadores. Então, posso trabalhar um comparador com ou sem esterese, no caso a gente vai trabalhar sem esterese, ele pode ser de zero ou de nível, e no fim das contas vocês vão ver que é a mesma coisa, e ele pode ser inversor ou não inversor, beleza? Então a gente vai focar nesses 4 primeiros aqui hoje, vai deixar os outros 4 mais para frente. Então, ok. Outros nomes aqui que a gente pode encontrar para esses comparadores são justamente comparador de zero, detector de cruzamento, ou detector de zero, detector de nível, ou também ali o Schmidt-Trigger. Então, a gente tem essas 3 possibilidades. Caiu? Como assim caiu? Acho que não. Acho que foi pontual aí para vocês, pesando. Talvez tenha caído a rede de vocês. Não sei. Acho que caiu só para 2 ou 3 ali. Deu para o João, para o Gustavo e para o Matheus. Gustavo voltou já? Mas eu acho que tá normal aqui, galera. Pelo menos a maioria do pessoal falou que tá de boas. Não sei. Tá? Normal? Para quem tá vivo, escreve bolinho no chat. Vou fazer um lá aqui. Diferenciado. Bolinho. Ó, tem uma galerinha viva aí. Oh, tem um monte de gente viva aí no chat. Beleza, tá funcionando. Melhor tipo de hack. Inventar as palavras aqui e pedir para vocês escreverem no chat. Little Cake. Bom. Beleza? Então, esses aqui são outros nomes, galera, que a gente pode encontrar esses comparadores. Obviamente que é tudo a mesma coisa, só são nomes diferentes que a gente pode encontrar para esses mesmos circuitos, ok? Então, vamos entrar aqui nos circuitos propriamente ditos. Então, começar aqui com o comparador de zero inversor, beleza? Esse comparador de zero inversor, ele tem uma formulação muito simples, que é VO igual a menos A, que vai multiplicar o VI. Lembrando que o VI, ele vai ser a nossa entrada diferencial, onde eu tenho V mais menos V menos. Então, a resposta matemática do comparador é a resposta padrão do amplificador operacional. VO é igual a AVI. Beleza? Então, é essa a resposta que a gente tem para o nosso comparador. Ok? Isso por quê? Porque o circuito dele vai ser, basicamente, o amplificador aberto.
Então, um comparador de zeros inversor, ele é, na verdade, o quê? Ele é um amplificador operacional sem realimentação. Então, esse amplificador operacional ele está aberto, ok? Aonde em uma das entradas, que é a entrada positiva, eu vou colocar o GND. Na outra entrada, que é a entrada negativa, eu vou colocar o nosso sinal de entrada, ok? Posso colocar esse resistor RI aqui para gerar algum tipo de controle de corrente, caso eu queira. É obrigatório esse cara? Não necessariamente. Então, na verdade, esse comparador de zero, ele nada mais é do que o nosso amplificador diferencial propriamente dito, aonde a gente está dando uma aplicação para ele. Beleza? Então, para a gente entender a ideia aqui. Quando eu ligar essa entrada não inversora no GND, esse cara aqui, ou esse pino do nosso amplificador, ele sempre vai ter o valor zerado. Então, esse V+, sempre vai ter zero. Ok? Quando eu colocar o meu sinal aqui na negativa, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter um sinal entrando por ali, beleza? E eu posso caracterizar, então, que eu vou ter zero menos aquele sinal. Se eu tenho zero menos aquele sinal, se aquele sinal for menor do que zero, eu tenho um sinal negativo, o que vai me gerar uma resposta positiva na saída. E caso o meu sinal seja maior do que zero, obviamente o meu sinal é positivo, o que vai me gerar um valor negativo na saída. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem essa resposta daqui, aonde, caso o sinal de entrada seja menor do que zero, eu vou ter como saída a saturação positiva, e caso o meu sinal de entrada seja maior do que zero, eu vou ter a saturação negativa. Então, isso aqui é uma aplicação de um amplificador diferencial. A gente está pegando aquele amplificador diferencial que a gente viu nas primeiras aulas e dando uma aplicação para ele, a aplicação de comparador. Aonde, como a gente está trabalhando com malha aberta, o nosso ganho tende ao infinito. Beleza? Na prática, a gente sabe que o amplificador não tem resposta infinita, por isso que eu mostrei essa primeira curva para vocês aqui, ok? Porque caso o meu sinal seja extremamente baixo, com um ganho que é muito alto, mas não é infinito, eu posso ter essa resposta. Mas, na teoria, levando em conta que o nosso ganho é sim infinito, a gente teria essa resposta aqui. Se ele for um pentelésimo maior do que zero, o que vai acontecer? Vai acontecer saturação negativa. Se ele for um pentelésimo menor do que zero, o que vai acontecer? Saturação positiva. Beleza? Então, o circuito é esse, é o amplificador operacional. Estou comparando com zero por quê? Porque eu estou colocando zero na entrada não inversora e colocando o sinal na inversora. Então, ele é um comparador de zero, inversor. Beleza? Então, essa é a nossa função de resposta. Coloquei um sinal na entrada. Conforme esse sinal ele vai passando pelo zero, eu vou tendo a minha saída. Ok? Então, isso aqui é um comparador de zero. Toda vez que ele cruza o nível zero, ele tem a inversão da resposta. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, para ficar mais visível. Olha só. Então, esse projeto eu coloquei
lá no portal, beleza? Tem os 5 comparadores que a gente vai ver hoje. Então, esse primeiro aqui é o não inversor, ok? Então, coloquei um sinal VI na entrada, tem a minha referência aqui, que no caso é justamente o GND, e tem a nossa saída, beleza? Então, esse nosso sinal de entrada está com uma amplitude de 1 volt, uma frequência de 1 Hz. Então, quando eu der o play aqui, vai abrir ali o nosso osciloscópio. Olha lá, deixa eu ajustar um pouquinho aqui os parâmetros. Ó, todo mundo com 2 volts por divisão. Vou colocar o sinal em amarelo aqui, que é a nossa entrada, 1 volt por divisão. Então, nosso canal A aqui, sinal amarelo, é o VI. O canal B, azul, é a saída, é o VO. E esse canal C aqui, tela rosa, ele é a referência. Então, vejam aqui que toda vez que o sinal de entrada passa pela referência, acontece a alteração do nível, beleza? Ele está comparando. Ele compara o meu sinal de entrada com zero. Aqui, no caso, se o sinal de entrada for maior do que zero, saída é saturação negativa. Caso o meu sinal de entrada seja menor do que zero, a minha saturação é positiva. Toda vez que eu tenho essa borda aqui, é porque o meu sinal de entrada passou pelo zero, ou seja, cruzou o zero. Justamente por isso que ele pode ser chamado de cruzador de zero. Se eu der uma amplificação aqui, ó, amplificação não, deu uma ajustada aqui no nosso tempo, ver se a gente consegue ver. Não consegue ver nada, né? Como é um simulador, aquela curva ali acaba sendo extremamente difícil de ver. Aquela curva real que eu mostrei lá para vocês acaba sendo muito complexa de ser vista. Num sistema prático é bem mais fácil. Aqui é um pouquinho complicado de a gente conseguir ver isso, mas não tem problema. O demônio. Show de bola. Ok? Então, esse é o nosso primeiro circuito, que é o comparador de zero inversor. Beleza? Passou por zero, tem uma borda no sinal, inverte a saída. Maior que zero, saída é negativa, menor do que zero, saída é positiva. E como eu estou com 2 volts por divisão, se a gente contar, ele está sendo alimentado com 15 volts. Beleza? Ó, diminuir aqui para 5 volts por divisão. A gente usa 3 divisões, então esse sinal ele satura em mais ou menos 15 volts. Beleza? Então, só para ficar mais visual essa resposta aqui, esse gráfico para vocês. Ok? Aí a gente vai para o nosso comparador de zero não inversor. Esse comparador de zero não inversor tem a mesma ideia, ou a mesma, entre aspas, resposta, porém, ele sai positivo quando é maior que zero e sai negativo quando é menor que zero. Aqui eu vou ter VO igual a A, que multiplica o meu VI, sendo que o meu VI é V mais menos V menos. O circuito aqui ele é extremamente parecido, porém com a diferença de que agora, ao invés de a gente fazer a ligação do GND na entrada positiva ou na entrada não inversora, a gente vai estar ligando o GND na entrada negativa, entrada inversora, e o nosso sinal vai estar sendo ligado na entrada positiva, entrada não inversora. E isso faz com que o meu circuito seja um circuito não inversor.
Ok? Então, basicamente, o meu circuito não tem realimentação, ele está totalmente aberto, não tem, a princípio, nenhum componente além desse R1 aqui, que serve para controle de corrente ou bufferização aqui do VI. Beleza? Então, resposta ou a função de transferência de circuito, se o VI for maior do que zero, saturação positiva. Se o VI for menor do que zero, saturação negativa. Ok? Então, mais uma vez, um amplificador diferencial aberto, ou seja, o ganho tende a ser infinito, por isso que eu tenho esta resposta. Aqui, a visualização dele. Então, sempre que o meu sinal de entrada estiver acima de zero, a minha saída vai estar saturando positivamente. Toda vez que o meu sinal de entrada estiver abaixo de zero, a minha saída vai estar saturando negativamente. Essas bordas de sinais acontecem toda vez que o meu sinal de entrada passa por zero. Então, quando ele passar por zero, é o momento onde eu vou ter aquela mudança de sinal, ou seja, aquela mudança de estado de nível, entre aspas. Então, aqui eu tenho o circuito detector de zero não inversor, ok? Vou alterar aqui o osciloscópio para ver ele. Então, V2, VI2, VO2, VRF2. Então, mudo o osciloscópio para ver agora este segundo circuito aqui. Beleza? A diferença desse para o anterior, obviamente, é que um estava invertendo, o primeiro estava invertendo e esse segundo não vai inverter. Então, vejam lá. Se o meu sinal de entrada está acima da referência, saída é positiva. Se o meu sinal de entrada está abaixo da referência, a minha saída é negativa. Essa linha rosa aqui é a nossa referência. Então, esse VRF2 aqui é o que eu usei para colocar aqui no canal C. Beleza? Então, peguei aquele VRF2, que é justamente a referência desse sistema, que é o zero, coloquei aqui. Então, vejam que toda vez que a entrada cruza a linha rosa ali, ou seja, o canal C, eu tenho essa mudança de estado de nível. Esse aqui é o nosso comparador não inversor. Ok? Então, são dois circuitos, como vocês podem ver, extremamente simples, mas que têm uma utilidade muito interessante. Beleza? Bacana. Aqui, obviamente, para vocês verem que isso serve para qualquer sinal. Então, estou mostrando ali na simulação um sinal senoidal, bonitinho, né? Mas, obviamente, se eu coloco um sinal todo ruidoso, um sinal aleatório, esse sinal, ele sempre vai estar sendo comparado com o nível que eu escolhi, que lá é o nível zero, e eu vou fazer essa comparação. Está acima do zero? Sim, saturação positiva. Está abaixo do zero? Sim, saturação negativa. Só tenho as bordas do sinal de saída quando o meu sinal de entrada cruza o zero. Beleza? Então, isso funciona para qualquer sinal. Obviamente que, né, por exemplo, eu não vou usar um sinal quadrado num comparador, não faz muito sentido. Mas um sinal triangular, um sinal senoidal, um sinal aleatório, faz todo sentido eu colocar nesse comparador. O sinal quadrado não faz muito sentido, porque ele já é quadrado, né? Então, basicamente, o que o comparador faz, vocês podem ver, é transformar um sinal qualquer em um sinal quadrado. É isso que ele está fazendo, transformando um sinal de entrada em sinais, a princípio, quadrados. Ali, eu já comentei com vocês, questão do offset, bacana. E aqui, uma característica de observação que, né, comentei com vocês do R1 aqui para controle, ele também pode servir para
problema de bias, que seria as correntes de, cujo nome, né, saturação. Polarização do amplificador operacional. Beleza? Então, é interessante, obviamente, eu trabalhar com aquele R1, senão não estava lá, né? Um outro caso que também é interessante é que vocês viram que todas as saídas elas estão simétricas. Aqui no caso, desses dois comparadores que a gente acabou de ver, a saída ela sempre está simétrica em função do nosso VSAT. Mas e caso a gente não queira uma saída simétrica em função do VSAT? O que, que a gente faz? A gente pode fazer a utilização de diodo Zener na saída para gerar outros níveis de saída, ok? Ou seja, a gente consegue fazer com que o meu comparador tenha valores não simétricos ou valores diferentes da saturação. Então, o que a gente faria aqui? A gente faria com que esse nosso circuito, aqui comparador, pode ser o inversor ou não inversor, tanto faz, funciona nos dois, seja acrescentado 2 diodos Zeners, ok? Aonde esses 2 diodos Zeners aqui vão estar um invertido em relação ao outro. Para que serve esse circuito aqui? Para que serve eu colocar esses 2 diodos Zeners na saída? Isso aqui vai servir para que a gente consiga controlar essa tensão de saturação. Ou seja, vamos supor que eu estou alimentando o meu amplificador operacional com 15 volts, porque é o que eu tenho disponível numa fonte de alimentação, ou até melhor, estou alimentando ele com 9 volts, que é o que eu tenho numa bateria, uma pilha, ok? Estou fazendo a alimentação dele em 9 volts. Porém, o atuador que eu quero, um atuador de 5 volts. Eu não posso pegar e meter o amplificador operacional direto naquele atuador, senão eu vou queimar. O que eu posso fazer então? O que eu devo fazer? Eu devo fazer um sistema que vai ter a capacidade de transformar, entre aspas, esses 9 volts em 5 volts. Então, o que eu faço? Eu uso o diodo Zener, que é um ótimo elemento de regulagem. Então, ele consegue regular essa tensão de saída para a tensão dele próprio. Então, se a gente relembrar lá, o que o diodo Zener vai fazer? Caso eu tenha uma tensão maior do que a tensão de saturação do Zener, ele vai bloquear a tensão em relação à tensão dele e o resto da tensão vai aparecer em algum outro elemento. Então, vamos supor aqui que eu tenho 9 volts na alimentação e eu tenho um diodo Zener de 5 volts. Então, nesse circuito aqui, o que eu tenho? Esse valor de saída aqui, que é o VO', ou essa tensão aqui, do amplificador operacional, vai ser 9 volts. Beleza. Saindo 9 volts daqui, esse cara é o nosso, teoricamente, gerador. Então, tenho uma malha, onde eu tenho esse RO e tenho esse diodo. Obrigatoriamente, esse diodo, se ele é um diodo de 5 volts, ele vai ficar com 5 volts sobre ele. Beleza, então tenho 9 sendo gerado e 5 sendo gerado, 9 sendo gerado aqui e 5 sendo consumido aqui. Para onde que foram os outros 4? Os outros 4 vão ficar sobre esse resistor. Porém, a minha carga, o que ela vai enxergar? Ela vai enxergar a tensão do diodo porque ela vai estar em paralela com ele. Então, eu coloco a carga, o elemento atuador, ou seja lá o que for que eu queira controlar, em paralelo com esse diodo. Então, tensões em paralelo são iguais. Se o Zener está regulando para 5 volts, que é a tensão dele, sobre a minha carga vai aparecer também 5 volts. Então, por essa malha aqui, o que eu vejo? Estou gerando 9, estou consumindo 5 aqui. O que sobra, porque tudo que é gerado tem que ser consumido, vai ser consumido por esse resistor. Então, esse resistor aqui ele tem duas funções. Primeiro, ter a tensão de sobra do sistema, para justamente não queimar o Zener ou não ter nenhum tipo de problema. E ele também vai ter a função de controlar a corrente que vai para esse Zener. Lembrando que o Zener não é
um elemento de potência. Então, a potência dele é extremamente baixa. Então, eu não posso pegar e meter um monte de corrente nele, porque senão ele vai queimar, certo? Então, esse RO aqui, ele tem duas características. Primeira, ter o consumo de tensão que sobra do Zener em relação à tensão de saturação propriamente dita, e a outra é o controle da corrente que vai para o Zener ou que pode ser puxada aqui da saída do amplificador. Beleza? Então, esse Zener aqui, ele é extremamente útil quando a gente quer fazer saídas não simétricas ou saídas que não têm o VSAT. Ah, mas eu poderia simplesmente pegar e alimentar ele com 5 volts. Ou poderia alimentar ele com a tensão que eu quero. Não é bem assim, né? Porque nem sempre a gente vai ter as tensões disponíveis, né? A gente não tem 350 fontes de alimentação para um circuito. Muitas vezes a gente tem um conjunto limitado de tensões e às vezes é muito mais barato você colocar um Zener do circuito do que colocar um regulador de tensão propriamente dito. Então, você está montando uma placa que você vai instalar em algum lugar. Beleza. Você provavelmente vai pôr uma bateria nela. Essa bateria você está limitado a algumas tensões pré-estabelecidas, que são as tensões de bateria. Então, uma delas é 9 volts. Ah, mas eu quero que saia 5. O que você pode fazer? Você pode pôr um regulador para 5, para alimentar todo o sistema e fazer com que a saturação seja 5 volts. Ou você pode pôr o Zener. O Zener é mais barato que um regulador de tensão, primeira coisa. E a quantidade de potência que eu gasto no Zener é menor do que a quantidade de potência que eu gasto no regulador de tensão para que eu tenha essa dissipação do 5 para o 9. Então, o Zener, ele acaba sendo uma saída muito mais interessante para quando eu preciso gerar essas regulações de tensão, ok? Aqui para vocês verem, vou ficar mais claro para que esse cara serve. Eu bolei esse circuito aqui também, ó, que é o comparador aqui no caso no inversor com Zeners na saída, beleza? Então, aqui na entrada, estou colocando 1 volt de amplitude. A alimentação desse amp-op ideal, como a gente viu nos outros circuitos, é de 15 volts. E aqui eu estou colocando 2 Zeners. O que eu vou fazer aqui? Esse Zener D1 eu vou colocar com 5 volts, que seria a tensão de Zener dele. E esse diodo aqui de baixo, o D2, também vou colocar com 5 volts a tensão desse Zener. Eu vou vir aqui no osciloscópio para trocar. Eu vou ter lá VI5, VO5 e VRF5. São os 5 parâmetros que eu coloquei aqui. VI entrada, VRF é referência e o nosso VO é a saída. Vou dar o play aqui. Tá? Então, olha lá. Vejam que agora a nossa saída está menor. Eu deixei a mesma escala do circuito anterior. Então, a escala continua sendo 5 volts por divisão. Então, lá nos outros circuitos, eu tinha 3 escalas sendo utilizadas, e agora eu tenho uma escala só. Então, eu consegui reduzir o tamanho da minha saída. Então, posso gerar o controle dessa tensão de saída usando o Zener. Outra coisa interessante e legal que eu posso fazer é ter 2 tensões diferentes. Então, poderia colocar o Zener de cima como, por exemplo, 7 volts e o Zener de baixo como 3 volts. O que vai acontecer? Vai acontecer que a minha onda quadrada vai continuar sendo quadrada, só que eu vou ter 2 níveis assimétricos. Então, consigo trabalhar com uma assimetria com o Zener também. Então, ao invés de eu ter sempre mais ou menos VSAT, ou mais ou menos uma tensão iguais, ou 2 tensões iguais, eu posso ter aqui tensões diferentes. Então, esse primeiro diodo Zener de cima, aqui o D1, ele controla a saturação positiva. Aqui, no caso, ele está controlando que na saída positiva eu vou ter 7 volts. Então, esse cara, ele está me gerando 15 volts na saída.
propriamente dito. Desses 15 volts, 7 ficam no Zener D1, esse Zener D2 está fazendo nada, obviamente, e o restante desses 15 volts vão ficar sobre esse R10 aqui. Ok? Então, se eu tenho 15 volts, estou consumindo 7 no Zener, o que sobra, que é 8 volts, fica sobre o resistor, R10. No caso aqui da parte negativa do sinal, da saída negativa, aqui eu estou trabalhando com 3 volts, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver a saturação negativa saindo aqui, menos 15 volts saindo do amplificador, eu vou ter com que o D1 não esteja fazendo nada no circuito, o D2 esteja ativo, ele vai controlar a minha saída para ter 3 volts, e o restante, que é 12 volts, vai ficar sobre esse R10. Então, o circuito ele trabalha dessa forma. Então, eu consigo controlar tensões, para ter tensões diferentes da saturação, e também consigo gerar assimetrias nos níveis de resposta. Então, poderia gerar essas assimetrias. Se eu não quiser assimetria, se eu não quiser tensões diferentes da saturação, obviamente que eu não preciso do Zener, beleza? Caso eu queira, aí eu posso utilizar o Zener como uma saída extremamente interessante para mim, ok? O Zener vai aguentar alguns níveis de corrente fora. Tudo vai depender da potência que ele vai ter. Então, por exemplo, eu vou ter uma potência de 600 miliwatts para um Zener de, sei lá, 10 volts. Então, se ele tiver 10 volts, se ele tem uma potência de 600 miliwatts, a corrente máxima que vai poder passar por ele é 60 miliamperes. Ok? Então, vai depender da tensão do Zener e da potência. Mas, normalmente, Zener não é um elemento de potência. A potência dele é normalmente baixa. Alguma coisa que vai estar ali na casa dos miliwatts, normalmente. Óbvio, existem Zeners maiores, com potência maior, mas daí vão ser Zeners bem mais caros, né? A gente sempre tende a usar Zeners de baixa potência aqui, e daí eu controlo esse R ou esse resistor para que a corrente que vá para o Zener seja baixa. Entende? Então, controlo por aqui. Então, por exemplo, eu acabei de falar que esse Zener pode ir até 60 mA. Então, por exemplo, se os dois Zeners são iguais, de 5 volts, e a minha saída é 15, eu sei que aqui eu vou ter 10 volts. 10 volts por quanto de resistência que vai me gerar no máximo 60 mA. Entendeu? Então, eu faço essa jogada pelo R, pelo próprio resistor. Isso, exatamente. Exatamente, Flavão. Mas aí eu não digo nem que nem resistor, que nem qualquer componente. Quanto maior a potência, mais caro é. Qualquer componente assim. Indutor, capacitor, resistor, ampliop, amplificador, todos são. Quanto menos potência a gente precisar, melhor. Mais barato vai ser. Beleza. Vamos voltar aqui. Bacana. Viram lá? A princípio, acho que fez sentido. Então, esse Zener vai servir justamente para gerar essa dessimetria. Beleza? Ou esses níveis diferenciados. Aqui algumas considerações importantes para a gente levar em conta. Primeiro, a gente vai ter duas correntes, beleza? A gente vai ter uma corrente IO', que vai ser a corrente máxima de saída do amplificador operacional, e a gente vai ter a IZ mínima e IZ máxima, que são as correntes do Zener. O Zener precisa de uma corrente mínima para entrar em operação e uma corrente máxima, que é o limite de potência dele. Então, a gente tem que correlacionar essas três correntes para que o sistema funcione corretamente. Então, por exemplo, né, eu não posso usar um Zener onde a corrente mínima
de operação desse zener seja maior do que a corrente máxima de saída do amplificador operacional. Senão vai queimar. Ah, eu peguei um zener de corrente mínima, chutar, 500 mA. E o meu ampliop, ele gera na saída no máximo 100 mA. O que vai acontecer? Queimar o amplificador operacional. Ou você vai montar o circuito com o resistor para até 100 mA e o zener não vai estar polarizado corretamente, não vai entrar em operação. Então, eu tenho que correlacionar essas coisas. Outro ponto. Para que serve eu saber a corrente máxima do zener? Para não queimar o zener. Então, quando eu for trabalhar com a resistência, essa resistência ela tem que, obviamente, limitar características mínimas e máximas, ok? E ali um outro ponto que é VSAT é igual a VCC, então a saturação é igual à tensão da alimentação, e ali eu vou chamar esse VSAT de VO', beleza? Então aqui no circuito a gente tem o VO propriamente dito, que é o que aparece sobre a carga, e a gente tem um VO', que é a saída do amplificador. Então aqui no amplificador estaria o VO', que é um VO parcial, digamos assim, e o nosso VO de saída propriamente dito é o VO do zener, que é o que aparece sobre a carga. Ok? Para que servem essas considerações, Priscila? Para a gente saber quando calcular as coisas, né? Ou como calcular as coisas. Então, esse RO aqui, ele vai ser calculado por VO' menos VO, sempre, ok? Porém, a corrente que eu vou usar vai variar. Ela pode ser IO' ou ela pode ser IZ máximo. Beleza? Então, caso a corrente do nosso amplificador seja menor que a corrente máxima do zener, a gente usa como base de cálculo a corrente do amplificador. Caso a corrente do zener seja menor do que a corrente do amplificador, a gente usa como base a corrente do zener. Resumindo aqui, o que a gente vai fazer? Para calcular o RO, VO', que é a tensão de saturação, menos o VO, que é a tensão do zener, dividido pela menor corrente. Ou, no caso, pela menor corrente máxima, seja ela a corrente do ampliop ou a corrente do zener. Beleza? Então, a gente sempre vai trabalhar dessa forma. VCC menos tensão do zener, dividido pela menor corrente máxima. Ok? Então, é dessa forma que a gente faz a definição do nosso RO. Beleza? Então, definimos RO por isso daqui. VO' menos VO sobre a menor corrente máxima. Ok? Então, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, só para ficar claro essa questão dos cálculos do zener, que pode ser um pouquinho mais complexo inicialmente. Então, aqui a gente tem considerações, que é, eu tenho um zener 1, que vai trabalhar com 4,7 volts, ele tem 400 miliwatts de potência. Eu tenho um zener 2 de 10 volts, também com 400 miliwatts de potência. Tenho um VCC de mais ou menos 15 volts e tenho um IO' de 15 mA. Primeiro, IO' é a corrente de saída do amplificador operacional. Beleza? Então, essa corrente que o amplificador operacional consegue mandar máximo para o nosso circuito. O que a gente quer determinar aqui? A gente quer determinar VO', VO e RO. Ok? Então, primeiro, VO'. Qual que vai ser o valor de VO'? VO' é a nossa tensão de saída parcial. Essa tensão de saída parcial é a saída do amplificador propriamente dito. Como a gente está trabalhando um comparador, esse VO', ele vai ser a tensão de VCC, ou seja, mais ou menos 15 volts. Ok? Então, aqui eu tenho mais ou menos 15 volts. Então, vamos anotar lá no Word isso aqui, vamos abrir um Word e vamos fazer essas anotações.
Deixa eu abrir aqui. E vamos anotar isso aqui. Eu vou puxar esses caras inicialmente e vamos fazer essas anotações. Perdi meu mouse. Perdi meu mouse. Achei meu mouse. Vamos mudar para cá. Beleza? Vocês provavelmente estão vendo meu Word agora. Eu vou puxar ali as considerações para a gente montar tudo aqui. Então, beleza? É isso que a gente tem de informação, é isso que a gente quer determinar. Então, o nosso VO' aqui, que é o valor de saída do amplificador operacional, é igual a mais ou menos 15 volts. Isso aqui a gente encontra só olhando para o VCC. O VO' a gente encontra a partir do VCC. O VO, o que ele é? O VO ele é a tensão de saída propriamente dita que a gente vai ter sobre a carga. Ou seja, é a tensão que depende dos zêners, dos diodos. Aqui a gente pode ter duas possíveis respostas. Ele pode ser mais 4,7 volts e menos 10 volts, ou ele pode ser mais 10 volts e menos 4,7 volts. Isso vai depender da forma que a gente fizer a ligação. Ou seja, vai depender de como que a gente vai polarizar esses dois diodos. Beleza? Então, aqui a gente tem duas possibilidades. Pode ser mais 4 e menos 10, ou mais 10 e menos 4. Beleza? Aqui apenas lembrando um detalhe, que é o quê? Que no nosso circuito, esse diodo que está, digamos assim, para cima, ele é o controle da tensão positiva, e o diodo que está para baixo é o controle da tensão negativa. Então, tudo vai depender da ordem de ligação que a gente vai fazer nesses casos, ok? Então, por isso que eu coloquei duas respostas aqui no VO, que vai depender de como que a gente vai ligar. E agora, o que falta é o RO, beleza? Então, esse RO ali, a gente tem que calcular ele para quê? Para que o circuito não queime, basicamente. Beleza? Então, esse RO, ele é, obviamente, um elemento de controle do nosso circuito. O que a gente precisa aqui? A gente precisa, para calcular esse RO, comparar IO' com as correntes dos nossos zêners, ok? Aqui a gente tem dois zêners diferentes, então a gente sempre vai pegar o pior caso possível. Então, o que a gente faz aqui? A partir da potência e da tensão, a gente acha a corrente do zener 1, e a partir da potência e da tensão, a gente acha a corrente do zener 2, ok? Então, vou colocar uma fórmula aqui, lembrando lá que potência é igual a V vezes I, beleza? Então, potência, tensão vezes corrente. Eu vou calcular aqui inicialmente a em relação à potência do zener 1. Eu vou chamar aqui de PZ1, beleza? Eu vou primeiro fazer o cálculo em relação ao zener 1. Isso, exatamente. Você pega o fator limitante para não queimar. Ou seja, você tem, vamos lá, você tem um cara de 15 milho, um de 30 e um de 40. Se você botar 25 milho, de 40 e de 30 não queima, mas o de 15 queima. Então, você sempre pega o fator, o pior caso, que é o fator limitante, ou mais limitante, para fazer esse cálculo. Perfeito, Thomas, isso mesmo. Vamos pegar o Z1 aqui, primeiro, ok? Então, a gente tem tensão e tem potência, então a gente isola o I. Vou pegar aqui, colocar lá. Então, eu vou ter PZ1 sobre Z1, no caso, ou VZ1, igual a IZ1. Deixa eu fazer bonitinho aqui, já que estamos fazendo tudo. IZ1. Aqui é VZ1. Em cima a mesma coisa. Então,
em relação ao ZN1 que a gente está calculando. Ok? Então, o que a gente tem? A gente tem que a potência é 400 mili e a tensão é 4,7. Vou pegar aqui, vou substituir potência por 400 mili e vou substituir a tensão por 4,7. Beleza? Então, fazendo esse cálculo, 0,4 dividido por 4,7, vou ter ali um valor aproximado de 85 miliampere. Então, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Mas esse cara aqui, ele é aproximadamente 85 miliampere. Beleza? Então, achamos a corrente máxima do nosso Zener 1. Vamos calcular agora a corrente máxima do Zener 2. Usar o mesmo processo. Então, vou ter aqui que a potência do Zener 2 é igual à tensão dele multiplicado pela corrente. Isolo a corrente, passo a tensão dividindo. Então, vou ter que essa corrente aqui é igual a potência sobre tensão. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter 400 mili, que é a potência, divididos por 10 volts. Então, aqui eu vou ter, me corrijam se eu estiver errado, 40 miliampere. Beleza? Então, corrente do Zener 1 é 85 mili, corrente do Zener 2 é 40 mili, e o nosso iolinha, que é a corrente do amplificador, é 15 miliampere. Então, dessas três correntes, qual que a gente vai usar para calcular o RO? A gente vai usar do Zener 1, do Zener 2 ou do amplificador operacional? Qual das três correntes a gente vai usar aqui para calcular o RO? Isso, tem que limitar pelo amplificador operacional, ou seja, a gente sempre vai limitar pela menor corrente. Perfeito. Então, sempre limita pela corrente menor. Agora, vamos aqui calcular o nosso RO. Então, o nosso RO, ele vai ser o quê? RO vai ser igual a V, ó, minha, menos VO, dividido, neste caso, por IO'. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai ter isso aqui. O nosso VO', beleza, a gente conhece, 15 volts. O nosso VO, o nosso VO, ele tem dois valores diferentes. E agora, o que a gente faz? A gente vai calcular pelo 10 ou a gente vai calcular pelo 4,7? Tatatã, tatatã. A gente calcula pelo 4 ou a gente calcula pelo 10? A gente vai sempre calcular pelo pior caso, ok? Qual que é o pior caso? O pior caso é que eu tenha menos tensão, ok? Então, por onde que eu vou ter menos tensão? Pelo 10 ou pelo 4? Se eu olhar aqui, eu fizer VO
linha menos VO. Por onde que eu vou ter menos tensão? Se eu fizer 15 menos 10 ou se eu fizer 15 menos 4,7? Se eu fizer 15 menos 10, beleza? Então a gente sempre calcula pelo menor caso, que agora vai ser a maior tensão. Então a gente sempre pega a menor corrente e a gente sempre pega a maior tensão, beleza? Vamos fazer aqui o RO. E o RO ele vai ser, então aqui 15 menos 10 dividido por 15 mili, que é a nossa corrente aqui, IO', beleza? Então, vou ter lá 15 menos 10 é 5, né? Isso dividido por 0,15, ou seja, 15 mili. Então, 5 divididos por 0,15. Errei. 5 divididos por 0,015. A gente vai ter lá que o nosso RO ele vai ser de aproximadamente 333,33. Esse vai ser o nosso RO. Ok? Aí, só para a gente ter certeza de uma coisa, tá, galera? Aqui eu peguei o 10, tá? Se eu pegasse o 4,7, o que ia acontecer? 4,7, só para a gente ter certeza, 4,7, 15 menos 4,7 vai dar 10,3, isso dividido por 15 mil. Isso me daria um valor de 686. Vírgula 66. Então, aqui, putz, eu posso usar um valor menor do que esse? Não, por quê? Se a tensão for de 10 volts, vai acontecer que, caso eu use um cara menor, vai dar certo. Mas se a tensão for de 4,7, vai pipocar. Ok? Então, tem que sempre tomar mais cuidado e usar a menor corrente e a maior tensão. Ok? Aí mais um ponto, último ponto aqui para a gente fechar essa análise. Isso aqui, beleza? Errado, entre aspas, né? Então, usar a maior tensão, pior caso, sempre. Vou lá na lojinha do centro comprar um resistor. E vou pedir um resistor de 333 ohms,33. Vai ter para vender? Exatamente esse resistor de 333,33 ohms? Não. Vai ter um resistor de 300 ohms, vai ter um outro resistor de 370, beleza? Um que é um pouco menor e um que é um pouco maior. Qual que eu vou comprar? O que é um pouco maior ou o que é um pouco menor? Tatatã. Exatamente. Eu vou comprar o maior. Por quê? Mais resistência, menos corrente. Então, eu estou limitando para 15 mil. Caso eu coloque um resistor menor do que 333 ohms, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter mais do que 15 mil. Se eu tiver mais do que 15 mil, o que acontece? Queima. Então você pode até comprar os dois, Pierre, concordo contigo. Mas se você meter os dois no circuito, algo não vai dar certo. Quer dizer, você vai ter gasto à toa dois resistores. Mas se você chutar lá, jogar o outro, pode ser que queime, 50% de chance. Beleza? Então, nesse caso, eu vou priorizar um quê? Vou priorizar qualquer resistor acima de 333,33 ohms. Aqui a gente calculou o limite. Então, a gente usou os limites, então essa é a menor resistência que eu posso usar. Eu posso usar outras resistências maiores do que ela, mas eu não posso usar menores. Beleza? Então, não é necessário ali você fazer o paralelo até chegar
no 3.3, tá, Thiago? Você pode usar o de 1K. Ah, não, beleza, beleza. Não tinha entendido, perdão. Então, Thomas, essa conta ela é sempre feita em módulo, beleza? Então, você pode pegar em módulo os dois valores. Então, você pega sempre o VO' menos o VO, isso em módulo, independente. Beleza? Justamente porque se você faz o sistema para que saia menos 10 volts, ele vai ter como saída do VO' menos 15 volts. Então, seria menos 15 menos 10, o que geraria os 5 volts da mesma forma. Entendeu? Então, não vai fazer diferença isso. Sacou? Então, joga em módulo mesmo, porque se for menos 10, seria para a relação de saída de menos 15. Se for mais 10 positivo, como eu joguei ali, para a relação de 15, dá na mesma. Então, sempre usa em módulo. Bacana aqui, galera. Tranquilão, né? Então, é só lei de Ohm e potência, tranquilinho. Então, beleza. Vamos voltar lá para a nossa presentation. Então, ok. Agora que a gente já viu aqueles níveis ali para o Zener, vamos pegar um comparador de nível inversor. Então, a gente estava trabalhando só com um comparador de zero, vou pegar os comparadores de nível. Qual que é a diferença de um comparador de zero para um comparador de nível? Que a gente não vai ligar a outra entrada direto no terra, mas sim em uma referência que a gente quer trabalhar. Beleza? Então, aqui, esse comparador de nível inversor, ele é igual ao comparador de zero inversor, onde a gente não tem realimentação, onde o sinal de entrada é colocado na entrada negativa, ou na entrada inversora, porém, ao invés de a gente ligar a entrada não inversora direto no terra e usar o zero como comparação, a gente vai usar esse VRF como comparação. Ou seja, eu consigo controlar qualquer tensão que eu queira, ok? Aqui, meio que por padrão, a gente faz esse divisor de tensão em relação ao VCC, né? Para, obviamente, a gente conseguir, digamos assim, trabalhar sem ter reguladores de tensão, tá? Eu vou trabalhar aqui com 12 volts, 15 volts, eu puxo essa alimentação para cá e gero um divisor de tensão. Se R1 e R2 forem iguais, essa tensão aqui ela vai ser metade do VCC. E assim sucessivamente. Então, com qualquer tensão que eu queira. Então, aqui, a minha função de transferência, ela é, obviamente, móvel, digamos assim, né? Eu consigo movê-la para o ponto que eu bem entender. Porém, agora, se o meu VI for maior que o VRF, eu tenho saturação negativa, e se o meu VI for menor do que o VRF, daí sim eu vou ter saturação positiva. Ok? Então, nesse caso, eu posso mexer aqui no nível. Então, deixa eu mostrar isso aqui para vocês em simulação, para ficar mais fácil de ver. Vou pegar esse carinha aqui, não. Era lá? Eu só fiz dois. Beleza. Então, esse aqui é o inversor. Esse é o comparador de nível inversor. Bacana. Então, deixa eu trocar aqui. Vou pôr o VO3. 3. Ok. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho aquele comparador de nível inversor. Tenho um sinal de entrada de amplitude 2 volts. Beleza? Tenho a minha referência justamente aqui no divisor de tensão. E estou colocando como VCC ali
10 volts. Então, 10 volts quer dizer que aqui eu tenho 10K, aqui eu tenho 10K, a minha tensão de referência vai ser 5 volts. Beleza? Ou seja, metade, porque os dois resistores são iguais. Se eu der um play aqui e analisar, eu vou ver. Eu vou ver primeiramente que a minha linha de referência andou. Deixa eu arrumar aqui. Está todo mundo com escala de 2 volts por divisão. Primeira coisa, a minha linha vermelha que estava no zero aqui, agora ela está lá em cima, em 5 volts. Posso até colocar uma escala de 1 aqui para a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5. Putz, perfeito, 5 volts. Bacana. Então, vejam que o meu sinal de entrada, ele não está passando em nenhum momento pelo nível de comparação. O que isso faz no meu sinal de saída? Isso faz com que o meu sinal de saída nunca seja alterado. Então, isso é um ponto muito importante, tá, galera? Se o meu sinal de entrada não passa pelo nível de comparação, eu não tenho alteração na saída, ele vai ficar saturado em apenas um lado, e pode parecer que o circuito não está funcionando. Então, sempre é importante vocês calcularem esse nível e verem qual que é o valor de entrada para ver se está fazendo sentido ele ter essa saída totalmente saturada ou não. Agora, o que eu vou fazer? Vou mudar esse cara aqui para 9K e vou trocar esse cara aqui para 1K. Então, isso aqui vai fazer com que eu tenha uma tensão de referência de aproximadamente 1 volt. Eu mudei a tensão de referência. Mudei ela de 5 para 1. O que acontece? Agora, o meu sinal de entrada está passando pela referência, está passando pelo nível de referência. Quando ele passa pelo nível de referência, o que acontece? Eu tenho as bordas do sinal e, no caso, abaixo do nível de referência, sinal saturado positivamente, acima desse nível de referência, sinal saturado negativamente. Ó, aqui, bacana, ó, aqui dá para ver aquela borda que eu comentei com vocês lá no começo da resposta. Aqui, ó, dá para ver essa inclinação na curva. Ela não é perfeita, 90 graus, ela tem uma inclinação justamente por causa do valor pequeno que a gente pode ter ali na entrada. Ok? Então, ó, esse nível, obviamente, faz com que o meu sinal de saída ele já não seja mais necessariamente 50-50. Né? Um detector de zero para uma senoide perfeita, eu vou gerar uma saída quadrada 50-50. Aqui vocês estão vendo que não é mais 50-50. Ele tem um pedaço maior em nível lógico alto, ou saturado positivamente, e um pedaço menor em nível lógico baixo, saturado negativamente. Então, aqui o nível, ele nada mais é do que um divisor de tensão, onde eu controlo qual que é a tensão que vai entrar aqui. Essa tensão que entra aqui no nosso, na nossa entrada não inversora é o nível de comparação. Passou desse nível, inverteu. A saída passou de novo, inverteu de novo. Beleza? Então dá para visualizar isto daqui. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o comparador de nível não inversor. Comparador de nível não inversor, vocês vão ver que ele é igual ao comparador de zero no inversor, com a diferença de que, ao invés de eu colocar o GND, ou seja, 0 volts, diretamente na entrada negativa, vou colocar esse divisor de tensão justamente para gerar uma tensão de referência aqui no VRF. Então, no caso, eu tenho mais ou menos a mesma função de transferência, o mesmo gráfico de transferência, onde eu consigo fazer um ajuste aqui no nível de comparação. VI é maior do que a minha referência, satura positivo, VI é menor que a minha referência, satura negativo. Ok? Então, tenho essa característica daqui. Então, esses são os nossos comparadores. E, obviamente, né,
para fechar, caso vocês não lembrem, aquele meu VRF, ele é calculado por um divisor de tensão, beleza? Então, tensão da alimentação, a tensão que eu coloco aqui como referência, ou como entrada da referência, vai ser multiplicado pelo R2 dividido por R1 mais R2. Então, divisor de tensão simples, ok? Então, por ele estar em série ali, consigo trabalhar com esse divisor. Beleza? Então, esses são os nossos 4 comparadores iniciais. Vocês estão vendo que, a princípio, são circuitos extremamente simples, onde eu tenho basicamente o amp-op e um conjunto de resistores de forma aberta, ou seja, eu não tenho realimentação. E aqui a gente pode ver níveis diferentes de referência, com o mesmo sinal de entrada, obviamente podem gerar sinais de saída diferentes. Então, conforme eu vou mexendo o meu nível, obviamente que a minha saída ela vai sendo alterada. Beleza? Então, posso gerar N níveis, eu queira para um sinal, e posso gerar ajustes em relação a isso. Então, isso é bacana que vocês podem pegar lá na simulação e testar vários níveis diferentes e ver o que vai acontecendo. Beleza? Se vocês quiserem montar alguns sinais diferenciados, algum sinal com ruído, alguma coisa assim, vocês podem ou usar na simulação algum gerador de ruído, ou vocês podem montar um somador, pegar vários sinais senoidais e colocar várias somas de várias frequências e vários sinais diferentes, com defasagens, e gerar em sinais bem aleatórios. Então, dá para trabalhar bem interessante com várias coisas diferentes aqui. Beleza? E para fechar, deixo aí como um exercício para vocês este último projeto aqui. Então, tem este cara para vocês fazerem agora. Além disso, eu coloquei para vocês também uma lista de exercício, comparadores, contendo 5 exercícios. Tem esta lista aqui também para vocês desenvolverem, ok? Então, tem aqui 2 exercícios teóricos, digamos assim, 3 exercícios práticos, 3 cálculos para vocês fazerem. E, por último, mas não menos importante, tem aqui a atividade prática de comparadores para vocês fazerem. Essa atividade aqui vocês podem fazer no simulador sem problema nenhum. Funciona tranquilão, bem de boinha. Então, vocês podem montar esse cara aqui no simulador, fazer essa atividade aqui também. Beleza? Então, todas elas estão disponíveis lá para vocês no portal. E agora é a hora de vocês trabalharem, caso vocês não tenham dúvidas. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Sim ou não? Beleza, galera? Quem está vivo escreve papagaio no chat. Avestruz. A galera tá viva. Bom. Muito bom. Rato. Esse Isaac meio errado. Então, beleza. Sem dúvidas, galera. Então, vou parar de gravar aqui. Valeu, falou, gravação.